E eu convido os irmãos aí a abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 9. Nós iremos ler o verso 27 e o verso 28. Hebreus 9, 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. A palavra de Deus nos diz assim: E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Vamos orar. Santíssimo Deus, bendito Pai, Senhor, nós damos graças ao Senhor pelas maravilhas as quais o Senhor tem operado, ó Pai, em nossa vida. Ó Pai, nós damos graças também por aquilo que o Senhor tem preparado para nós no céu, em glória, como o hino, inclusive, que nós acabamos de cantar, dizendo que metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem algo maravilhoso preparado para os teus filhos, para cada um de nós, na glória eterna. E neste momento, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, por intermédio da pregação da tua palavra, que o Senhor venha usar, ó Pai, este miserável servo do Senhor nas tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, de teu santo e maravilhoso nome. Que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, possamos compreender a tua palavra, guardar, ó Pai, e também praticar tudo quanto o Senhor vem aqui a nos dizer. Ó Pai, nós rogamos que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, espalhada, ó Pai, ao redor deste mundo, que o Senhor, ó Pai, possa estar suprindo a necessidade do teu povo, dando a eles, ó Pai, confiança a cada dia, dando a eles, ó Pai, cada vez mais fé no Senhor, na sua palavra, e que eles possam, ó Pai, cada um de nós, possamos verdadeiramente estarmos confiados nas promessas, as ricas promessas as quais o Senhor tem para nós, as promessas, ó Pai, a qual nós iremos receber das tuas santas mãos, ó Pai, ao partirmos deste mundo aqui. Então, ó Pai, que o Senhor abençoe-nos, que nós venhamos nos manter fiéis à tua palavra, fiéis ao Senhor a cada dia. E é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Nós queremos falar nessa noite, né, um assunto que muitas pessoas não gostam, né, de tocar nesse assunto, mas é um assunto inevitável. Cada um de nós vamos passar por isso, né, um dia. E ainda mais nesse momento que nós estamos enfrentando com respeito a essa pandemia, esse vírus e tudo mais, as pessoas têm evitado, né, falar sobre esse assunto. Mas quando, na verdade, né, nós deveríamos ainda falar muito mais sobre esse assunto, até mesmo para que haja um pensar, né, lúcido sobre essa questão. E então, aqueles que precisam, né, tomar cuidado, reparar algumas coisas nas suas vidas, que o façam. E aqueles que estão, né, vivendo já com Cristo Jesus, vivendo certo diante da presença de Deus, que continue, né, firme, servindo ao nosso Deus. O assunto qual nós queremos tratar, o tema da mensagem nessa noite é morte, prejuízo ou lucro? O que é a morte? É um prejuízo ou é um lucro? Nós sabemos que dependendo, né, da sua situação com Deus, da minha situação com Deus, a morte pode ser um prejuízo ou pode ser um lucro, e é isso que nós queremos falar aqui nesta noite, né? O texto que nós pegamos aí para guisa de introdução, né, ele nos diz assim: E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Esse texto, né, é um texto muito importante, um texto muito conhecido também, visto que na maioria, né,
das mensagens, inclusive quando nós estamos falando, né, sobre a morte, nós sempre chegamos neste assunto, né? Os pregadores sempre trazem nesse texto aqui de Hebreus capítulo 9, versículo 27. E aqui, amado, em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e versículo 28, aqui o escritor de Hebreus, né, ele nos destaca 3 importantes pontos aqui, quando nós vamos lembrar sobre o final, né, da nossa vida, que a nossa vida ela é breve, e que em breve nós vamos partir deste mundo aqui. Nós sabemos que nós, os salvos por Cristo Jesus, em breve nós partiremos daqui, seja pela morte, ou então, seja, né, através da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, do arrebatamento da sua igreja. Inclusive, hoje de manhã, nós falamos um pouco, né, sobre esse assunto, a segunda vinda de Cristo Jesus. Mas, amado, nós sabemos que vai chegar o dia que nós vamos partir deste mundo. O perdido, ele também vai partir deste mundo. Aquele que não entregou ainda a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que tem rejeitado a salvação a qual Cristo Jesus dá, você também irá partir deste mundo tal como nós. A única diferença é que ou você irá partir no momento de sua morte e será lançado ao lago de fogo, ou então, no final, né, de tudo, ao final da grande tribulação, do reino milenar, você comparecerá também diante do juízo de Deus, do grande trono branco, onde você também será sentenciado ali, condenado ao lago de fogo, né, ao sofrimento eterno. Então, amado, em suma, o que nós podemos ver aqui é que tanto salvo quanto perdido, esta vida para ambos é breve. Ela logo irá findar. Logo ela irá findar. Então, a morte para você será um prejuízo ou será um lucro? Aqui em Mateus capítulo 9, versículo 27, né, o primeiro ponto, o qual o escritor aqui de Hebreus, não Mateus, né, Hebreus 9, 27 e 28, o primeiro ponto aqui ao qual o escritor de Hebreus ele destaca para nós é que todo homem irá morrer. Olha que o texto, né, começa dizendo aí, e ele fala, ao homem, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Aprove então a Deus, né, fazer, quando o homem ali pecou no Éden, o homem então foi condenado, foi amaldiçoado à morte. A esta morte, não só uma morte física, como também aqueles que não recebem a salvação de Cristo Jesus, também passarão por uma segunda morte, a qual a palavra de Deus descreve aqui, que é o lago de fogo, né? O inferno, onde as pessoas estarão ali queimando, sofrendo grandes tormentos pela eternidade. Então, amado, o escritor aqui ele traz a nossa vista aqui, este grande assunto, né, dizendo para nós, olha, vamos cuidar, ao homem está ordenado morrer, e morrer uma vez. Então, todos nós. A palavra de Deus diz que não vai ficar nenhum homem aqui sobre a face da terra, se Cristo não voltar nos próximos anos, não irá ficar nenhum aqui vivendo eternamente. Nós sabemos, né, que as pessoas têm a sua vida abreviada, a própria palavra de Deus diz que o durar da nossa vida é de 70 anos. Se algum passa disso, né, o melhor dele é canseira e enfado. É canseira e enfado. Nós sabemos sim, tem pessoas aí com mais de 100 anos, né? Mas, no entanto, amado, essa pessoa também está breve, né, do final da sua vida, se Cristo não voltar. E ela irá passar pela morte, assim como eu, assim como você. Nós precisamos entender que esta é uma grande realidade, que todos nós estamos condenados à morte. E justamente condenados a esta morte por conta do pecado qual nós vivemos. Romanos capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus diz, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Nós morremos por conta do nosso pecado, do pecado dos nossos pais, né? Ali no Éden. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas graças a Deus o versículo, né, não para aí. O versículo continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amado, nós estamos sim condenados à morte, mas nós temos um Salvador que pode nos livrar desta morte, que dá a nós a vida eterna. Ele não só nos liberta, né, desta morte física, nos trazendo de volta a vida na ressurreição, como ele dá também a vida eterna. Nós não passaremos, aqueles que creem em Cristo Jesus, que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, jamais passarão pela segunda morte.
mas pelo contrário, né, recebem do Senhor Jesus Cristo a vida eterna. Então veja, amado, todo homem morrerá. Todo homem, sem exceção. A palavra ainda aqui nos diz, no versículo 27 ainda, nos diz, e como aos homens está ordenado morrer, e veja bem, ela diz, uma vez apenas. E amado, a palavra de Deus deixa, né, e derruba por terra completamente a ideia de uma reencarnação, de que às vezes nós podemos, né, partir deste mundo aqui e nós vamos ficar ali no umbral, no hospital das almas, havendo uma melhora, nós vamos voltar neste mundo como um ser mais evoluído. As Sagradas Escrituras, ela não ensina isso. Ela ensina que ao homem está ordenado morrer uma vez. Veja que o texto diz que é uma vez apenas. Não há isso, né, de segunda chance, terceira chance, quarta chance, e as pessoas vão voltando aqui. Não há nada disso. A palavra de Deus diz que a morte, ela vem para todos e é uma única vez. Uma única vez. Então veja, amado, esta ideia, né, de reencarnação, nós podemos ver até mesmo pela lógica, né? Eu sempre tenho dito isso, até mesmo pela lógica, nós conseguimos ver que isso é uma farsa. Porque se o homem morre e ele fica nesse hospital das almas, sendo melhorado para depois voltar a este mundo aqui, e ele então volta, e nós temos visto que o mundo não está melhorando, pelo contrário, as pessoas estão piorando, né? Cada vez mais se entregando à maldade, se entregando à pecaminosidade. E amado, estas pessoas então não estão melhorando. Então, este lugar, né, o qual está sendo ensinado, né, por alguns, de dois um, ou ele não existe, ou ele não é eficaz no seu trabalho. Então nós sabemos, né, pelas Sagradas Escrituras, que ele não existe. Ao homem está ordenado morrer uma vez. E veja que o texto, né, continua dizendo, todo homem irá morrer uma vez, e todos passarão por um julgamento. Veja, e como ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Todos, amados, serão julgados. A morte não é a cessão, né, da existência. O ser humano ali não será aniquilado, né? Alguns acreditam, inclusive, aí, na aniquilação da alma, que a pessoa, após partir deste mundo aqui, ela vai deixar de existir, se ela não tomou uma decisão ao lado de Cristo Jesus, então ela apenas vai deixar de existir. Eles acreditam, né, no aniquilismo, na aniquilação da alma. E, amado, a palavra de Deus não nos ensina sobre isso. A palavra de Deus, pelo contrário, né, diz que nós somos seres eternos, a nossa alma é eterna. E enquanto nós estamos vivendo aqui, nós temos a oportunidade, neste mundo aqui, de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, que está sendo pregado neste momento, inclusive. Nós estamos pregando o Evangelho de Cristo. E, amado, neste momento de vida que nós temos aqui, nós podemos ouvir o Evangelho, nós devemos então crer neste Evangelho, nós devemos reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ou ao contrário disso, a palavra de Deus diz que no dia deste julgamento, as pessoas serão então sentenciadas ao inferno, serão lançadas naquele lugar para serem atormentados pela eternidade. Pela eternidade. Veja, amado, que há uma escolha. Este momento é um momento de escolha. É um momento onde eu e você, nós podemos escolher qual lugar, qual caminho nós vamos seguir. O que vai ser a morte para nós, se ela vai ser um prejuízo ou se ela será um lucro. Este é o momento de nós decidirmos. Esta é a hora de você, se ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele, ter Ele, recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Então veja, amado, a morte é para todos. Todos nós iremos morrer. Iremos morrer uma vez. Depois disso, nós então estaremos sofrendo, né, do juízo. Agora, Cristo, morrendo sem Cristo, né, nós sofreremos no juízo. Agora, terceiro ponto aqui que o escritor de Hebreus, né, nos fala aqui, é que Cristo, ele morreu uma vez pelos nossos pecados. Amado, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque nós que estávamos condenados à morte, não somente a esta morte física, como também a morte eterna, todos nós estávamos debaixo desta condenação. A palavra de Deus diz que nós já nascemos assim, em pecado. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 5, né, versículo 12,
Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Todos nós estávamos ali condenados à morte eterna, ao castigo eterno, ao inferno. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, Ele veio uma vez, há mais de 2000 anos atrás. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Ele morreu naquela cruz no Calvário, verteu ali todo o seu sangue, para que eu e você pudéssemos ser salvos da condenação do inferno, para que eu e você pudéssemos receber dele a vida eterna. Amém? Romanos 6:23, nós acabamos de citar. O salário do pecado é a morte, mas graças a Deus, a segunda parte, né? Mas o dom, o presente de graça, o presente gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A pergunta para você nesta noite é: se você morresse hoje, se você morresse neste momento, aonde você estaria? Será que ao partir deste mundo aqui, você estaria, né, com Cristo no céu? Ou será que ao partir deste mundo aqui, você estaria no lago de fogo, de enxofre, queimando ali, sofrendo, sendo atormentado pela eternidade? Você já tem entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo ou não? Amado, Cristo Ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele morreu por amor a mim, Ele morreu por amor a você. João 3,16 nos diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus. O amor de Deus foi demonstrado justamente em Deus, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. Em o próprio Deus dar a sua vida por nós. Romanos 5,8, a palavra de Deus diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja, amado, Cristo, Ele morreu uma vez pelos nossos pecados. Esta uma vez a qual Ele morreu foi suficiente. O sangue dele ali derramado naquela cruz é suficiente para salvar toda a raça humana. Mas, no entanto, amado, você precisa querer, você precisa crer nisso, você precisa crer que Jesus é o Deus vivente. Você precisa crer que Ele é de fato o Salvador, que o sangue dele vertido naquela cruz realmente tem poder para perdoar os seus pecados e salvar a sua alma. Você precisa reconhecer que você necessita deste Salvador, e você precisa também se render aos pés dele, confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Romanos capítulo 10, verso 9, a palavra de Deus diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Veja, amado, todos nós estamos condenados sim à morte. Sem Cristo, a morte é eterna. Todos nós vamos passar por um julgamento, e este julgamento, né, aqueles perdidos que irão passar, será um julgamento condenatório. Irão partir dali, da presença de Deus, diretamente para o lago de fogo, para sofrer por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Mas Cristo Jesus é a solução para isso. Cristo Jesus é verdadeiramente aquele que pode livrar você da condenação do inferno. Assim como Ele, né, me livrou com os 9 anos de idade, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Quando então eu criei em Cristo Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Quando eu confessei a Ele os meus pecados, eu disse a Ele então que verdadeiramente eu precisava do poder dEle sobre a minha vida, do sangue dEle, do perdão dEle. Ou então eu iria morrer, iria para o inferno. E quando eu então confessei a Ele os meus pecados, criei nele como o meu Salvador, eu recebi dEle o perdão, eu recebi dEle a vida eterna. A vida eterna. Eu vou passar sim, se Cristo não voltar, né, nos próximos, sei lá, talvez 50, 60 anos para mim, mais de vida. Mas se Ele não voltar durante esse período, provavelmente eu irei, né, morrer, e eu tenho certeza que eu estarei na glória eterna com Cristo Jesus. Não pelo que eu tenho feito, não porque eu sou alguém bom,
mas justamente porque Ele me amou, Ele me salvou, Ele morreu naquela cruz, pagou ali o preço pelos meus pecados. Ainda, o escritor de Hebreus ainda nos alerta aqui dizendo que Cristo, Ele morreu também. Assim como Ele morreu uma vez, Cristo também virá uma segunda vez para os que o esperam para a salvação. Olha aí comigo ainda no versículo 28, ele diz assim, também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amado, aqui, o escritor de Hebreus está nos dizendo, olha, ele vai vir uma segunda vez. A segunda vez aqui, nós sabemos, nós falamos hoje de manhã ainda, ela será repartida em 2 momentos. O primeiro momento, onde ele virá sobre as nuvens, e ele então vai levar todos aqueles que são salvos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Não apenas, como alguns dizem, né, da igreja tal é que vão subir. Não, pelo contrário. Irão subir todos aqueles, independentemente de denominação, independentemente de cor, raça, amado, mas todos aqueles que creram em Jesus, que confessaram a Jesus como seu Salvador, todos esses serão arrebatados. Esta é a chamada Igreja Universal do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja aqui é a congregação de todos os salvos ao redor do mundo. E essa segunda vinda de Cristo Jesus, Ele então virá e buscará os salvos por Cristo Jesus. No segundo momento, Ele virá nesta terra, e Ele virá para reinar. Ele virá realmente para estabelecer o seu reino eterno. Então Cristo, Ele virá a segunda vez para os que esperam para a salvação. E nessa segunda vez, né, nós teremos aí um encontro verdadeiramente com Cristo, pessoalmente, né? Nós já tivemos um encontro verdadeiro na salvação, mas nós teremos um encontro pessoal com Cristo, material. Nós veremos Ele face a face. Então, amado, a morte para o cristão não é o final da linha. A morte para o cristão não é um fracasso, nem uma derrota. Para o cristão, a morte é lucro. Para aqueles que são salvos por Cristo Jesus, a morte é um lucro. E isso, por algumas razões, que nós veremos aí rapidamente, pelo tempo aí que nos resta. Mas, amado, o lucro da morte do cristão. A morte é um lucro porque é o descanso das fadigas deste mundo. Amém, irmãos? Vá comigo rapidinho lá em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Apocalipse 14, verso 13. A palavra de Deus nos diz assim: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Veja, amado, que a morte é lucro para o salvo, porque é um descanso das fadigas, os trabalhos desta vida, das dificuldades que nós estamos passando nesta vida. Eu sei que para cada um de nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos sofrimentos, nós passamos por aflições, sim, mas, amado, para o cristão, quando ele partir deste mundo, isso será o fim de todo sofrimento, de toda dor. A vida está crivada, né, de muitos sofrimentos. Aqui há choro, há dor, há tristeza, sim. Aqui há vales sombrios, trabalhos extenuantes. Contudo, a morte do cristão é o descanso das fadigas. Vai chegar no final, nós não vamos mais sofrer. Olha que maravilha, né? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, né, que nós não vamos ter. Ali no céu não haverá morte, tristeza, choro, dor, nada disso. Tudo isso é passado. A morte do cristão, então, é o descanso dessas fadigas. Amado, nós não estaremos preocupados, né, com enfermidades como nós estamos. Nós não estaremos preocupados com o que vai acontecer com os nossos familiares. Que hoje nós não temos, né, ficamos preocupados, às vezes um parente nosso sai de casa, até mesmo por pegar, né, essa doença, de sofrer, de repente vir até a falecer por conta disso. Lá no céu nós não teremos este tipo de preocupação,
Nós, inclusive, que temos, né, os nossos filhos, a nossa esposa, né, esposo aí, as senhoras que têm esposo salvo e tudo mais, nós estaremos ali no céu pela eternidade, vivendo juntos, sem nenhum tipo de problema. Nós jamais sofreremos a dor da perca que muitos têm sofrido durante esses dias, com essa doença, né, que tem tirado, ceifado entes queridos de várias pessoas. Inclusive na nossa cidade, infelizmente, já foram levadas 3 pessoas por conta desta enfermidade. A dor, a tristeza, a qual os familiares sentem, os amigos sentem. Mas, amado, no final, a morte do crente vai cessar todas estas coisas. Ele vai viver em alegria perene nos céus. Amém? O lucro da morte do salvo. A morte é lucro porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória eterna. Olha aí, Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, verso 23, Hebreus 12, 23, a palavra de Deus diz assim: a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Veja, amado, que nós, quando partirmos desta vida aqui, nós seremos aperfeiçoados, amém? Isso que é corruptível, esta matéria é corruptível, pecaminosa, será revestida da incorruptibilidade. Esta matéria mortal será revestida da imortalidade. Veja que nós seremos aperfeiçoados. Nós não mais teremos e penderemos para o pecado, pelo contrário, o pecado será tirado de nós. Será aqui a completa obra já da salvação sendo feita. Nós fomos libertos, né, da condenação do inferno, nós fomos libertos do poder do pecado, e então agora, através da glorificação, através da morte, quando nós recebermos o nosso corpo glorificado, nós seremos também libertos da presença do pecado em nós. Então, amado, isso que é corruptível, isso que é mortal, será revestido da incorruptibilidade, da imortalidade. Então a morte para o crente é algo que aperfeiçoa o crente em Cristo Jesus. A morte para o cristão não é decadência, mas é aperfeiçoamento para entrar na glória, na cidade santa, na nova Jerusalém, na Jerusalém celestial. Amado, a morte então para o crente é lucro. Terceiro, a morte é lucro porque morrer é ir para o seio de Abraão. Nós temos texto bem conhecido lá de Lucas, capítulo 16, mas vamos lá. Lucas, capítulo 16, versículo 22. A palavra de Deus nos diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Veja, amado, que o morto em Cristo Jesus, né, aquele que morre em Cristo Jesus, aquele que é salvo, ele é levado para o seio de Abraão. Mas veja que o rico, qual era perdido, nós conhecemos bem a parábola, a história aqui, do rico e o Lázaro. E, amado, nós conhecemos muito bem, nós vemos que o rico ali, que era perdido, ele foi sepultado. Agora, o pobre que havia entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando um cristão morre, o seu corpo desce ao pó, mas o seu espírito, a sua alma, volta para Deus. Amém, irmãos? Vai a Deus. É o que diz, inclusive, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, o pó volte ao pó como era, mas o espírito volta a Deus que o deu. Amado, quando nós partimos deste mundo, nós estamos diante da presença de Deus no céu. De forma que a morte do cristão é ir para a casa do Pai. Amém? É voltar para o nosso lugar. É voltar ali para o lugar, a presença de Deus, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Os irmãos se lembram da história, quando Deus então criou a terra, Ele plantou um jardim no Éden, e a vontade de Deus era que tanto Adão, Eva e os seus descendentes permanecessem ali diante da sua presença, servindo ao Senhor ali, glorificando o nome de Deus pela eternidade. Mas, no entanto, infelizmente houve o pecado, houve ali a quebra desta comunhão, mas com a salvação que Cristo dá, isso foi de novo reatado. Nós agora não estamos mais separados de Deus, mas agora nós somos novamente com Ele unido, reconciliado com Deus. E, amado, através da morte, através da vinda do Senhor Jesus Cristo, nós então partirmos deste mundo, nós estaremos para sempre com Ele.
Nós estávamos voltando para casa. Então morrer é ir para a casa do Pai, para o seio de Abraão, para o paraíso. Jesus disse ao ladrão, inclusive ali arrependido, na cruz, em Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus disse, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Veja, amado, a morte daquele que crê em Cristo Jesus como seu Salvador, que recebe Ele como o Salvador da sua alma, como seu Senhor, a morte do Cristo, a morte do cristão, é a certeza de estar indo de volta para casa, de estar na presença de Deus. Então a morte do cristão, a morte do salvo é lucro. A morte, quarto, é lucro porque a morte de um justo é algo belo aos olhos de Deus. Os irmãos se lembram do texto bem conhecido de Salmo 116, versículo 15. Salmo 116, verso 15. Vamos lá, rapidinho, para a gente ler. Salmo 116, verso 15. A palavra de Deus diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Amado, precioso é a morte dos salvos em Cristo Jesus à vista de Deus, justamente porque quando o salvo morre, ele não é separado de Deus eternamente. Ele não está sendo condenado ao inferno. Pelo contrário, ele está voltando para o Pai. Ele está então entrando na glória eterna. Amado, ele está recebendo ali a vitória a qual Cristo Jesus deu a nós, quando ele próprio venceu a morte por nós. Jesus Cristo, ele venceu a morte, tirou o seu aguilhão, triunfou sobre ela. A morte não mais nos separa de Deus. Nada mais pode nos separar. Aqueles que são salvos por Cristo Jesus não podem ser separados de Deus. Olha Romanos capítulo 8, versículo 38. Romanos 8, 38. Romanos 8, verso 38. A palavra de Deus nos diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, amado, nada pode nos separar de Deus. Os salvos em Cristo Jesus, eles, ao passar pela morte, ele está sendo, na verdade, lançado na vida. O contrário do perdido, que é lançado ainda na morte, pior, a segunda morte, condenação do inferno. O cristão, quando ele parte deste mundo aqui, ele está sendo empurrado, lançado para a vida eterna. Então, amado, a morte do cristão é um lucro. Agora, a morte dos santos é preciosa a Deus, porque por ela nós entramos no gozo do Senhor. Por ela nós entramos no gozo do Senhor. Olha que Mateus capítulo 25 nos diz. Mateus capítulo 25, verso 34. Mateus 25, 34. A palavra de Deus diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, veja, amado, a morte aí dos santos é preciosa aos olhos de Deus, porque por ela nós estamos entrando no gozo do Senhor, naquilo que Ele tem preparado para nós. E veja que o texto aqui de Mateus diz que foi preparado antes da fundação do mundo. Deus já tinha preparado um lugar para mim, um lugar para você, um lugar para todos aqueles que entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Então a morte do salvo é lucro. É lucro porque é um descanso das fadigas deste mundo. É um lucro porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória eterna. É um lucro porque morrer é ir para o seio de Abraão, para a presença do Pai. É um lucro porque a morte de um justo é algo belo aos olhos de Deus. Mas lembra que no começo nós falamos que tanto os salvos quanto os perdidos vão passar pela morte. E é triste agora, amado, a segunda parte,
porque nós acabamos de ver aqui que a morte do salvo em Cristo Jesus é um lucro. Nós estamos passando por um lucro. Nós estamos ganhando coisas muito melhores na vida eterna, ao partir deste mundo aqui. Mas, amado, para o ímpio, a morte é um prejuízo. E um prejuízo sem que nós venhamos conseguir mensurar o tamanho do prejuízo, o qual é a morte daqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então veja, o prejuízo da morte do ímpio. A morte é um prejuízo para o ímpio, para aquele que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque na morte ele perde a oportunidade de estar eternamente com Deus. Na morte, o ímpio perde a oportunidade de estar eternamente com Deus. Vá comigo rapidinho lá em Apocalipse capítulo 20, nós estamos terminando. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Apocalipse 20, verso 15. A palavra de Deus diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja, amado, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amado, o prejuízo da morte do ímpio é estar eternamente separado de Deus. Sabe, você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ainda quando você está em vida, mesmo não sendo filho de Deus, mesmo ainda não tendo sido salvo por Ele, você ainda nesta vida pode até sofrer em muitas coisas aqui neste mundo, mas, amado, você ainda recebe ainda aquilo que nós chamamos de graça comum, aquilo que Deus manda, mesmo assim, a sua bondade sobre todos os homens, mesmo os ímpios, mesmo os perdidos, mesmo aqueles que o rejeitam deliberadamente, que é contra Ele, mesmo o ateu, mesmo aquele, que está revoltado contra Deus, recebe dele a sua graça comum. A palavra de Deus nos diz que a mesma chuva, que cai para o justo, cai para o ímpio. O mesmo sol que nasce para o justo, nasce também para o ímpio. Isso é chamado de graça comum. Deus te sustenta, Deus ainda te ajuda neste mundo aqui. E Ele tem unicamente feito isso, delongado inclusive a sua misericórdia sobre a sua vida, para que você venha em algum momento na sua vida receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas, no entanto, amado, ao partir deste mundo, aqueles perdidos, aquelas pessoas que não entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo, quando partir deste mundo, eles vão para este lugar, o lago de fogo, aonde eles não estarão ali com a presença de Deus, e nem muito menos recebendo, ainda que seja da graça comum de Deus. O inferno, o lago de fogo, é um lugar aonde ninguém recebe da graça de Deus. Amado, ali é um lugar de sofrimento realmente. A palavra de Deus diz que é um lugar de sofrimento imensurável. A palavra de Deus descreve isso como sendo um lugar horrendo, um lugar onde o fogo nunca apaga, bicho nunca morre. A palavra de Deus diz que ali há bichos que estarão causando tormento nas pessoas que ali estiverem pela eternidade. É um lugar de trevas, um lugar de constante ranger de dentes. Você sabe se você já passou por algum problema de saúde que lhe causava muita dor, Alguns dizem que é infecção, de urina, outros dor na coluna, que é uma dor terrível. E às vezes ali você passou por isso, você sabe, você rangia os dentes de dor. É quando você serra um dente no outro ali, você está morrendo de dor. Uma dor tamanha. E no inferno, amado, a dor será muito maior. E o pior de tudo, não vai haver nenhum tipo de refrigério. Não vai haver nada que vai poder minorizar esse sofrimento ao qual você estará padecendo no inferno. Então a morte do ímpio é um prejuízo. Não morra na sua impiedade, não morra sem Cristo Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje mesmo. Receba Ele como seu único e suficiente Salvador. O prejuízo da morte do ímpio é porque ele perde a paz eterna. Ele perde a paz eterna. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 25, versículo 46. Mateus 25, 46. Mateus 25, 46, a palavra de Deus diz assim:
Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Veja o início do versículo dizendo: irão estes para o tormento eterno. A morte do ímpio é a perca eterna da paz. Ninguém que está hoje no inferno, está ali sofrendo as penúrias do inferno, em momento algum eles poderão ter paz. Em momento algum eles vão conseguir desfrutar da paz, ainda que seja momentânea. Você sabe que nesta vida aqui nós passamos, né, por diversos problemas, aflições, tormentos até mesmo. Às vezes nossa vida há um sofrimento tamanho que às vezes a gente acha que nem vai conseguir passar por aquele sofrimento aqui. Mas depois daquilo, passa-se um tempo, nós encontramos um período de refrigério, um período de paz, o problema acabou e nós agora podemos desfrutar pelo menos um momento, mesmo que breve seja, de paz. Mas, amado, no inferno, no lago de fogo, as pessoas não terão paz alguma. Ainda que seja por um segundo, não haverá paz para ninguém. Então a morte do ímpio é um prejuízo, porque eles perdem a oportunidade de estar eternamente com Deus. Eles perdem a paz eterna. E também, terceiro, é um prejuízo a morte do ímpio, porque ele perde a felicidade. Ele perde a felicidade. Interessante que muitas das vezes nós encontramos, né, e você olha no mundo, as pessoas estão felizes. Não são todas as pessoas que estão tristes neste mundo. Isso é uma realidade. Mesmo aqueles que estão sem Cristo, muitas das vezes são pessoas felizes, são pessoas alegres, são pessoas contentes. Mas, amado, se elas partirem deste mundo sem Cristo Jesus, elas perderão eternamente a sua felicidade. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 13, algumas páginas aí para trás, nós estamos aqui em Mateus 25. Mateus capítulo 13, versículo 42. Mateus 13, 42. O texto diz assim: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja, pranto e ranger de dentes. Amado, o inferno é um lugar de pranto, de choro, de clamor, de dor. É um lugar de tristeza. Não há felicidade no inferno, de maneira nenhuma. Amado, a pessoa que parte deste mundo sem Cristo, ela está partindo, né? A morte dela é um prejuízo porque ela perde a felicidade. Jamais poderá dar um sorriso. Jamais terá condição, né, de dar um sorriso. Jamais poderá dar uma risada, uma gargalhada, como muitas das vezes nós fazemos. E como é bom, não é? Quando a gente ri, quando a gente se alegra. Mas, amado, no inferno é a perca completa da felicidade. Ali haverá pranto. O texto diz: ali haverá pranto. Ao contrário do céu que nós dissemos ainda há pouco, lá não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá choro. Ao contrário, no inferno haverá tudo isso. E isso como nunca houve. As pessoas ali estarão sofrendo como nunca sofreram em todas as suas vidas, sua vida. Como ninguém nunca sofreu neste mundo. Elas estarão ali infelizes. Elas estarão ali sem paz, sendo atormentadas constantemente pela eternidade, é o que a palavra de Deus diz. Então a morte do ímpio é um prejuízo. A morte do ímpio é um prejuízo, porque ele perde a oportunidade de estar eternamente com Deus, porque ele perde a paz eterna, porque ele perde a felicidade eterna, e em último lugar, porque ele perde a liberdade. Ele perde a liberdade. Uma das coisas maravilhosas, né, neste mundo que nós podemos desfrutar, as pessoas de bem, é justamente a liberdade. Podemos ir, vir, sem nenhum tipo de problema. A liberdade é algo maravilhoso. Maravilhoso. Mas agora, amado, as pessoas que partem deste mundo sem Cristo Jesus, elas perdem a liberdade. Elas estarão sendo condenadas a uma prisão eterna, a uma prisão de segurança máxima. Ninguém jamais irá conseguir escapar daquele lugar. Há um lugar
de tremendo sofrimento. Dizem que a pior cadeia, a pior prisão do mundo está nas Filipinas. É um lugar realmente atormentador. Mas, no entanto, amado, nem sequer chega perto. Jamais se compara com o que é o inferno. Então, amado, o prejuízo da morte do ímpio, quarto aí, é perder a sua liberdade. João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Olha que maravilha. O cristão está livre, ele está liberto. O salvo está livre, está liberto, ele não é condenado, porquanto ele creu no nome do Filho de Deus. Ele reconheceu Jesus como seu Salvador, pediu a ele perdão pelos seus pecados para que ele salvasse a sua alma. Mas veja que o texto continua dizendo: mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. As pessoas que partem deste mundo sem Cristo, elas estão condenadas, porque não creram no nome do Filho unigênito do nosso Deus. Porquanto não receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, estarão condenados à prisão eterna, ao sofrimento eterno. Então, amado, se você nesta noite ainda não tem recebido a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, receba-o hoje mesmo. Entregue a sua vida a Ele. Tenha certeza da salvação. Tenha certeza de que ao partir deste mundo aqui, a sua morte será lucro e não um prejuízo. Que a sua morte será um instrumento de bênção para a eternidade na sua vida e não um instrumento de maldição eterna. Amado, concluímos então. Morrer sem Cristo é um prejuízo eterno. Morrer sem Cristo é um prejuízo eterno. Não dá nada para fazer. Não tem como pagar essa conta. Esse prejuízo é pela eternidade. Mas morrer salvo é um lucro eterno. Morrer salvo por Cristo Jesus é ter a certeza de estar no céu, na glória, gozando, né, das coisas maravilhosas as quais o nosso Deus tem preparado para nós. O salvo, então, ele pode dizer com certeza sobre a morte, como Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 21, onde diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é lucro. A morte do salvo é lucro. Então receba, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, receba a Cristo Jesus como seu Salvador. Confesse Ele como Senhor, Salvador da sua alma. Basta você, com a sua própria boca, dizer aí, na sua casa, onde você está, você dizer: olha, eu reconheço, Senhor, que eu sou pecador, que eu estou condenado ao inferno. Eu reconheço que o seu Filho é o único que pode perdoar os meus pecados, salvar a minha alma. E eu peço ao Senhor: perdoa os meus pecados, salve a minha alma. A palavra de Deus diz que se você fizer esta oração, esta pequena oração, de coração realmente, sendo uma oração verdadeira, com fé, você recebe de Cristo Jesus a salvação. E você então viverá uma nova vida, uma vida diferente da que você vive. Não mais desfrutando dos pecados deste mundo, mas desfrutando sim das bênçãos maravilhosas, as quais Deus tem preparado ainda nesta terra, para que nós, os salvos em Cristo Jesus, venhamos a desfrutar. Receba o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, não fique preocupado com o dia de amanhã, não fique preocupado, com a sua vida, porque a nossa vida dos salvos em Cristo Jesus, a nossa vida está na mão de Deus. A partir deste mundo aqui é muito melhor, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai,
Senhor, nós te agradecemos pelo tempo qual o Senhor nos permitiu termos na tua casa, podermos louvar, exaltar, ó Pai, ao teu santo nome. Ó Pai, muito obrigado pela tua palavra, por mostrar a nós que ao partirmos deste mundo aqui, o que nós temos de fato é lucro. Nós que outrora merecíamos o inferno, merecíamos, ó Pai, o pior dos sofrimentos do inferno, através do teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual nós nos rendemos. Nós conseguimos assim, por intermédio dele, a oportunidade de ser salvo, de recebermos por ele a vida eterna. E hoje, ó Pai, nós sabemos que algo muito melhor do que nós poderíamos, inclusive, ter nesta vida, nós temos preparado pelas tuas dadivosas mãos no céu, na glória eterna. Então sabemos, sim, Senhor, que o morrer para nós é lucro, o morrer para nós é ganho, e que nós podemos partir deste mundo a qualquer momento, e nós temos a certeza de que nós vamos estar com o Senhor na glória. Mas também sabemos, ó Pai, que infelizmente há muitas pessoas ainda que ainda não receberam seu Filho como Salvador, que ao partir deste mundo, ó Pai, elas terão um imenso prejuízo, elas estarão sendo lançadas neste lugar de terror, de tormento eterno. Mas nós suplicamos ao Senhor, tem misericórdia, ó Pai, destas almas. Ajude com que elas nesta noite possam receber o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que elas possam pedir perdão pelos seus pecados, pedir para Ele dar, ó Pai, a vida eterna. Ó Pai, que elas possam, de fato, mudarem os seus destinos através da cruz de Cristo Jesus. Tem misericórdia. Abençoa-nos também como igreja, que nós possamos fazer esse trabalho de divulgar o Teu Evangelho, de levar, ó Pai, as boas novas de Cristo Jesus aos povos mais distantes, começando da nossa cidade, começando aqui ao nosso redor, que nós possamos, ó Pai, proclamar as boas novas de Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, como nós ainda falamos nesta noite, pelos missionários, os servos do Senhor que estão espalhados ao redor do mundo, engajados ainda levando, ó Pai, a sua palavra. Mesmo nesse momento difícil o qual estão enfrentando, estão fazendo, ó Pai, na medida do possível, estão levando as boas novas de Cristo Jesus. E, ó Pai, nos mantenha assim. Mantenha-nos, ó Pai, firmes no propósito de evangelizar este mundo como o Senhor mesmo nos deu esta obrigação, esta missão. Nós rogamos. Pedimos também que o Senhor abençoe a Tua amada igreja, supra as necessidades de cada um, dá-nos, ó Pai, uma boa semana na Sua santa presença e cumpra em nossas vidas o Seu querer. Ó Pai, em nome de Jesus, é que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos, nós estamos encerrando o culto nessa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, e uma boa semana, uma semana abençoada a todos os irmãos. Vamos estar aí orando uns pelos outros e Deus assim nos permitindo, na quarta-feira nós estaremos de volta para louvar um pouco mais o nosso Deus e aprendermos mais da sua palavra. Deus abençoe.